Fala Dev, beleza? Nesse módulo a gente vai ver sobre o Adonis.js, beleza? O Adonis.js ele é um framework de Node.js um pouco diferente do Express e a gente vai fazer algumas comparações entre eles e eles são utilizados em casos de uso diferentes. O Adonis.js ele é um framework muito mais robusto, então ele vem com uma estrutura MVC muito boa, ele vem com vários módulos e packages pré-configurados para a gente utilizar coisas como autenticação, fila, cache, ORM, tudo isso de uma maneira muito fácil, beleza? Basicamente, a gente vai utilizar o Adonis.js em casos de projetos que podem crescer muito ou que já são grandes, né? E que vão ter muitos relacionamentos utilizando um banco relacional e tudo mais. E a gente vai utilizar o Express em casos de uso específicos onde o projeto é muito pequeno e resolve uma funcionalidade simples. Então, geralmente, a gente vai utilizar o Express em microserviços ou quando a gente quer criar uma aplicação que ela tem um funcionamento muito simples e ela não tem a tendência de crescer. E é melhor utilizar um framework como o Adonis, que possui uma estrutura muito escalável para aplicações maiores, de grande porte. Beleza? Então, para a gente começar a utilizar o Adonis.js, a gente precisa instalar a interface de linha de comando, que é o CLI do Adonis. A gente pode fazer isso dando npm install -g para instalar de forma global, @adonis.js/cli, beleza? Vou dar um Enter aqui, ele já vai fazer a instalação para mim. Agora que ele já terminou de instalar, eu posso rodar o comando Adonis aqui na minha máquina e a gente vai ver alguns comandos que ele já dá para a gente disponíveis, beleza? Isso aqui é a interface de linha de comando do Adonis, vários comandos que a gente vai utilizar para fazer o processo de desenvolvimento da nossa aplicação ser mais rápido. O que a gente vai fazer agora é utilizar esse comando aqui, o new, que ele vai basicamente criar uma nova aplicação utilizando o Adonis. Então a gente vai rodar primeiramente o Adonis new e eu vou passar aqui um "-h" para a gente ver todas as opções desse comando. Basicamente, o único parâmetro que esse comando recebe é um parâmetro chamado name, que é o nome da aplicação, né? O nome da pasta da nossa aplicação. E aqui embaixo a gente tem algumas opções a mais. Basicamente, quais são essas opções e quais delas é interessante a gente conhecer. A opção API Only, ele instala apenas as dependências que o Adonis precisa para executar, para rodar uma API REST, beleza? Então, nesse caso, a parte de view, né, como a gente viu lá com o Nunjux, tudo isso não é utilizado, né? O Adonis você pode também utilizar com essa estrutura full MVC, com a parte de view junto. Mas nesse caso, a gente vai desenvolver uma API REST, então eu vou utilizar essa opção aqui. O Slim é uma versão muito simples do Adonis, então vem basicamente com nenhuma dependência, só com a parte de rota e com a parte de view muito simples, tá? Isso aqui é bem utilizado quando você estiver desenvolvendo microserviços também. Aqui embaixo a gente pode também instalar um projeto baseado num branch do GitHub, a gente pode instalar utilizando o Yarn ao invés do NPM e assim também para o CNPM, e aqui embaixo a gente pode instalar, por exemplo, a opção de desenvolvedor, né, a última release de desenvolvimento ao invés da versão estável, que eu não recomendo. Então vamos começar criando o nosso projeto Adonis New, eu vou dar o nome aqui de GoNode, beleza? E a gente pode passar o API Only para gerar apenas o scaffolding do projeto para API, sem a parte de view. Show de bola! Agora que a gente já está com o nosso projeto criado, eu vou entrar na pasta do meu projeto e a gente pode rodar o comando Adonis serve --dev. Esse comando basicamente vai colocar o nosso servidor online, e a opção dev aqui no final ativa a funcionalidade do Nodemon, que é basicamente quando a gente altera um arquivo, ele reinicia o servidor automaticamente. Quando a gente for rodar o Adonis em produção, a gente não vai utilizar essa opção. Vou dar um Enter aqui, ele já vai falar que o meu servidor está rodando nessa porta. Vou abrir aqui o meu navegador, vamos executar aqui, e ele já retornou para mim aqui um JSON, com um greeting, hello world in JSON, né? Ele não retornou nenhuma view, porque como a gente instalou o Adonis com a opção API Only, ele retornou apenas um JSON mesmo, que é o que a gente utilizaria numa API, correto? Agora sim, o que a gente vai fazer é voltar aqui no terminal, vou abrir uma nova aba, vou abrir o Adonis aqui no meu editor, né, que eu estou utilizando o VS Code, deixa eu abrir o VS Code aqui na tela. Show de bola, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de pastas do Adonis. Eu vou dar uma passada rápida, porque a gente vai ver isso com calma mais para frente, mas no app vai ficar basicamente todo o nosso código funcional da aplicação. Então toda a parte de models, controllers,
toda a parte de jobs que a gente vai ver mais para frente, a parte de hooks, exceptions, validators, middlewares, tudo vai ficar aqui dentro do app, beleza? No config são arquivos de configuração de como a nossa aplicação deve funcionar. E, geralmente a gente tem um arquivo de configuração para cada tipo de módulo, para cada funcionalidade da aplicação. Então um para autenticação, um para o body parser, um para funcionalidade de cores, outro para o database e assim por diante. Database vão ficar os nossos migrations, que a gente já sabe o que é, e também algumas coisas a mais que a gente vai ver mais para frente. Node Modules a gente já conhece, o Start vai ficar basicamente o nosso arquivo de rotas e também alguns arquivos iniciais da nossa aplicação que a gente vai poder fazer algumas alterações quando a gente quer instalar algum novo pacote. Além disso, a gente tem mais os outros arquivos que a gente já conhece, que é o editor config, o .env para variáveis de ambiente, o .env.example, que é apenas um arquivo .env para a gente utilizar de exemplo mesmo. O ACE aqui é a nossa interface de linha de comando, então é mais ou menos a mesma coisa que a gente executar Adonis, a gente poderia executar o ACE, que ele tem as mesmas funcionalidades. Show de bola, aqui também temos o package.json para as dependências e o server.js é o arquivo inicial da nossa aplicação que faz o servidor ficar online. Então, basicamente, para essa aula era isso. A gente entendeu basicamente a funcionalidade do Adonis, quando utilizar ele ou quando utilizar o Express. E agora, partindo, a gente vai começar a botar a mão na massa e codar muito.